Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aulinha vai ser assíncrona, tá? A gente vai falar sobre os tipos de variáveis e operadores, que era a questão daquela aula passada, tá? A gente vai tentar passar com um pouco mais de calma nessa aula. Bom, então a gente vai entender o conceito de variável global e variável local. E vai entender quando que a gente usa uma delas, uma ou a outra delas, tá? E a gente vai entender também os tipos de variável, para que elas servem, e conhecer os operadores lógicos e matemáticos, né? Aqui no caso, subtração, adição, multiplicação, e aqui ou, not, né? Aquelas portinhas, não, né? No caso, aquelas portinhas que a gente vê em sistemas digitais. Vamos utilizar isso tudo pelo Tinkercad, tá? Vamos fazer a prática pelo Tinkercad. Então, né? Para a gente fazer a declaração, pessoal, de uma variável, a gente utiliza o tipo da variável e em seguida o nome da variável, tá? As variáveis, no contexto geral, elas são locais da memória, onde a gente vai armazenar um valor que a gente quer, tá? Pode ser um valor inteiro, pode ser um valor fracionado, pode ser uma letra, pode ser uma frase, pode ser um bit, tá? Pode ser um byte, podem ser várias coisas, tá? Nos sistemas embarcados, a gente utiliza para armazenar valores e também a gente pode utilizar para armazenar pinos, tá? Para armazenar, para dar nomes aos pinos do nosso Arduino, no caso, tá? Então, se a gente está utilizando, por exemplo, um LED vermelho no pino 13, né? A gente dá o nome aí, pino LED verme, né? Vermelho, no caso, 13. Toda vez que eu colocar essa palavra aqui, ele vai entender que é o número 13, né? Mas lembrando que as variáveis, elas podem variar. Então, para sanar esse problema da variação, quando a gente vai usar para pinos, que são coisas que não vão variar quase nunca ao longo do nosso código, a gente vai utilizar essa abordagem aqui, tá? Em vez de eu colocar 13, int, na verdade, que é o tipo da variável, pino LED vermelho, né, 13, ou int aqui, a gente vai usar um define. Esse define aqui, ele faz pelo compilador já, não é nem dentro do Arduino, tá? Não é nem dentro de um local de memória. O próprio compilador, ele já entende que toda vez que tiver escrita essa palavra aqui, ele vai interpretar como sendo 13. Então ele substitui automaticamente na hora que a gente aperta o botãozinho lá de executar, tá? Então, quando a gente for usar pinos, a gente vai recomendar usar dessa forma. E quando a gente for usar variáveis que realmente mudam o seu valor, tipo um contador dentro de um for, né, a gente vai usar o int, tá? Que no caso é o valor inteiro. Bom, tipos de variável. Aqui tem alguns tipos de variável que são os mais usados. Quando a gente fala int é inteiro, então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né, e assim por diante. Não pode ter casa depois da vírgula, tá? Quando a gente fala de float, a tradução ao pé da letra seria flutuante, né? E flutuante porque não teria aí um valor exato, né? Tipo, não seria 3, né? Seria 3.14 ou 3.141592, né? Que é o início do pi. Mas eu posso colocar aqui várias casas decimais, né? Não são infinitas casas, mas posso colocar um tanto bom. Mas aqui, basicamente, a gente vai entender que é para usar números que tenham casas depois da vírgula, tá? Booleana, que eu já vi um pessoal utilizando, pessoal que já sabia programação. Nesse caso, pessoal, a variável booleana ela pode ser só 0 ou 1. Então, ela é ideal para a gente utilizar com botões, tá? Então, o botão ele vai me devolver ou ele está apertado ou ele não está apertado. Então, eu não preciso guardar num int igual a gente estava fazendo. A gente pode guardar numa variável booleana, beleza? Existe a variável do tipo char, que é um caractere comum, pode ser uma letra ou um símbolo. E lembrando que para definir um caractere, a gente precisa colocar essas aspas simples aqui, tá? E caractere é um só, tá? Tem que ser A, B, C, ou D, ou E. Não pode ser tipo A, B, C, D, né? Tudo junto aqui. Aí a gente já cai na string, que string é uma cadeia de caracteres, né? São vários caracteres, todos um aí em sequência do outro, que formam palavras e frases, né? Para eu fazer a definição, eu coloco entre aspas duplas. A gente já utilizou na hora de usar os nossos prints, né? O serial print ln, beleza? E pessoal,
para funções, a gente vai ver na próxima aula, tá? As funções a gente coloca uma variável sempre antes dela, tá? Aqui no caso, a gente está usando só void. Void vazio. Por quê? Porque as nossas funções não nos retornam nada. Como assim nos retornam? Vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Senão fica muita informação. Bom, aqui tem mais variáveis, né? Mais tipos de variáveis. Eu coloquei aqui as básicas que a gente vai utilizar mais, mas claro que a gente tem várias outras possibilidades, tá? Aqui está o exemplinho, tá, do botão. Em vez de utilizar o int aqui na leitura do botão, a gente vai utilizar uma variável booleana, tá, para a leitura desse botão. E se a gente observar, a gente está utilizando aqui duas variáveis, tá? No caso, essa pode ser uma constante, né, utilizada por aquele define. Mas nesse caso aqui, pessoal, esse número aqui, que é o pino, né, eu dou um nome, tá? O pino, ele recebe um nome. Agora, o valor da leitura daquele pino, ele recebe outro nome. Aqui, por exemplo, pode ser o 0, 1, 2, 3, 4, até o 13, né? Posso variar de 0 até 13 aqui. A leitura do botão é uma variável booleana. E se a gente for lembrar aqui do anterior, pode ser apenas 0 ou 1, certo? Então, esse valor aqui, dependendo se o botão está apertado ou não, vai receber 0 ou 1, beleza? Bom, a gente tem também outro conceito de variável, que são as variáveis local e global. As variáveis locais, pessoal, ela pode ser utilizada só dentro daquela função que a gente declarou ela. O que é declarar? Declarar é colocar o nomezinho dela aqui na frente, tá? Então, por exemplo, aqui eu declarei ela fora de todas as minhas funções. Declarei lá no início do meu código. Então, eu posso utilizá-la em qualquer parte do meu código. Posso modificá-la em qualquer parte do meu código. As variáveis locais, assim que a minha função termina de ser executada, ela é destruída, ela some, tá? Eu não posso utilizar mais ela. Então, por exemplo, se eu criei essa variável aqui, eu não vou poder usar ela aqui, tá? Se eu criei essa variável aqui, eu não vou poder usar ela aqui no setup. Lembrando que o void setup e o void loop também são funções, mas são funções fixas, tá? Que ficam sempre no nosso código do Arduino. Funções principais ou funções obrigatórias, tá? Então, criei dentro daquela função, ela vai existir só dentro daquela função. E aí, mas como é que eu faço? Por exemplo, criei fora, como é que eu vou utilizar aqui? Eu preciso colocar o int de novo? Não, não preciso colocar o int. É só eu utilizar chamando pelo nome, tá? Então, quero utilizar aquela variável, coloco o nome dela, o valor que estiver dentro daquela variável vai ser executado, vai ser transformado, vai ser impresso, tá? A gente vai fazer um exemplo lá no Tinkercad para a gente visualizar isso melhor, tá? Coloquei um for aqui também, porque a gente tem um int dentro do for. Essa parte interna do for, pessoal, a gente pode considerar como sendo uma funçãozinha, tá? Também, quando a gente cria esse int aqui dentro desse for, esse contador, ele também é considerado como se fosse uma variável local. Então, quando esse for acabar de executar, quando ele contar aqui no caso de 0 até 9, né, 10 vezes, ele vai destruir essa variável. Então, se eu tiver um novo for embaixo, eu posso utilizar a mesma variável contador. Não precisa ser contador 2, por exemplo. Mas, se eu tiver um for dentro de outro for, que é possível de ser feito, aí eu tenho que utilizar duas variáveis diferentes, tá? Contador 1 em um dos fors e contador 2 no for aí mais interno, tá? Claro que o nome vocês podem escolher, mas é basicamente isso. Vamos lá, pessoal, lá pro Tinkercad para a gente ver como que a gente utiliza aí essas variáveis, tá? Vamos puxar aqui a nossa placa de ensaio para que a gente possa executar o código. Vamos lá no código, texto. Vamos fazer declarações de variáveis, tá? Vamos tirar esses caras daqui por enquanto, que a gente vai testar uma por uma. Uma coisa que a gente vai usar sempre vai ser o serial.println. Aliás, desculpa, que a gente tem que iniciar ele, né? Serial.begin e o baud rate, né? Aquela taxa de transferência de bytes que a gente vai utilizar. E aí a gente vai fazer a impressão das variáveis que a gente declarar. Comandos, fora, na verdade, das minhas funções, eu não posso ter comandos de execução. Então, eu não consigo colocar, por exemplo, um serial print ln fora das minhas funções, só dentro, tá? Mas eu consigo fazer a declaração das variáveis. Então, eu vou fazer aqui a declaração de uma variável
que vai se chamar int, né? Pin LED, tá? Supondo que eu colocaria o meu LED aí no pino 13. Então fiz a declaração da variável. E agora, aqui no meu void loop, eu vou fazer a impressão dessa variável. Pin LED, serial, na verdade, serial.println pin LED. Aqui eu faço a impressão, então, dessa variável, tá? Vou dar um delayzinho aqui para ele não imprimir tão rápido, né? Vou deixar a cada 2 segundos. E vamos ver o resultado disso aqui. Se a gente abrir aqui o monitor serial, ele está imprimindo a nossa variável, né? Pin LED 13, 13, 13, né? Vai ficar imprimindo isso aí. E se eu declarasse esse pin LED 13, LED 13 igual a 13 aqui dentro do nosso setup. Vamos ver o que acontece. Opa, mas aí eu tenho que tirar daqui, né? Só dentro do setup. Ó, deu um erro. Por que que deu esse erro? Porque a gente declarou dentro de uma função a variável pinLED e usou em outra função. A gente declarou na função setup e usou na função loop. Então isso não funciona mesmo, tá, pessoal? Se eu quiser usar em várias funções, eu tenho que declará-la como uma variável global. Beleza? E aqui para a gente ver, quando a gente vai utilizar pinos, né, recomendo muito a gente usar o define e utilizar o pino que a gente quer, tá? Pin LED 13, dessa forma aqui, não precisa colocar igual nem ponto e vírgula. E aí eu vou pedir para fazer a impressão de pin LED ali embaixo. E vamos ver o que ele vai imprimir para a gente. Ele interpreta como sendo 13, tá? Também. Em todo o meu código que eu usar a palavra pin LED, ele vai entender que é 13. Vamos utilizar alguma outra variável aqui. Vamos utilizar uma variável string, que é uma variável comum de ser usada, tá? Utilizar string igual... Vou colocar um nome aqui bem bonito. João Vitor. E aí vamos ver a impressão dessa string. Println. Né? Na verdade a gente tem que dar um nome para essa variável, né? String nome, né? Esse é o tipo, o nome da variável e o meu nome, no caso. E aqui a gente vai imprimir a variável nome. Vamos ver o que vai ser impresso. Ah lá. Agora eu tive a impressão de João Vitor, né? Porque eu fiz a impressão daquela variável. Beleza? Mesma coisa se eu quisesse imprimir aquela variável aqui, né? Nome. Ele não ia deixar, né? Porque eu declarei, né, a variável dentro de outra função. E se eu tivesse declarado aqui em cima? Se eu tivesse declarado o meu nome aqui, string nome igual JV, tá bom. Muito comprido meu nome. Vamos ver? Agora, pessoal, ele imprime. Vamos limpar aqui o monitor. Olha lá, JV, né? Que é essa parte aqui. Vamos parar, apagar. Vamos colocar aqui uma indicação que ele está no setup, tá? Mas vocês viram que já não deu erro, né? Setup. Vocês podem ver, né? Ele imprime a primeira vez, vai para o setup, então eu posso utilizar essa variável em qualquer momento do meu código, tá? Vamos fazer isso para uma variável inteira agora. Int contador, por exemplo, vamos colocar int x igual a 12, tá? E aqui eu vou fazer um incremento de x em algum momento e vou pedir para imprimir esse incremento, né? X++, lembrando que x++ é meu x anterior mais 1, né? Então aqui ele se transforma em 13, né? Se ele era 12, ele se transforma em 13. E vou pedir para imprimir o x. E aqui é a mesma coisa, tá? Vou avisar aqui que ele está dentro do setup, só para a gente conseguir visualizar. Que ele imprimiu ali em cima, tá? E aqui eu vou pedir para ele ficar imprimindo o x. Só que eu vou colocar um x++ e outro x++, tá?
Um outro jeito que a gente pode utilizar também é x igual a x mais 2, né? Ou se não, a gente pode utilizar de outra forma ainda, que é x mais igual a 2. Isso aqui, ó, é igual a isso aqui, tá? Então aqui no caso ele vai somar 2, depois ele vai somar mais 2, né? Vamos pedir para imprimir tudo? Para a gente conseguir ir visualizando melhor, né? Vamos colocar aqui mais 3 então. Para a gente ir visualizando tudo que vai acontecendo. E vamos colocar um delayzinho. Então a gente vai imprimir o nosso primeiro x, né? Vamos imprimir ele lá em cima. Opa! Isso, vamos imprimir ele lá em cima. Vamos limpar aqui. Vamos ver então, ele tem que começar em 12. Só que aqui ele já tem que se transformar em 13 e imprimiu 13. E depois ele vai imprimir os valores que a gente for somando. Aqui no caso x mais 2, né? X igual a x mais 2 e x é igual a x mais 3. Vamos lá então. Então eu posso utilizar onde eu quiser, né? Foi o 13, o 15, o 18, né? Então, no caso, mais 2, mais 3, mais 2, mais 3. Beleza? Então tá. Então aprendemos aí a usar as nossas variáveis, né? Vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Então funciona dessa forma, variável local e global. Tá? E lembrando aqui que a gente tem a variável local no for, tá? Que é aqui dentro. Tá? Ficou deslocado aqui, mas vocês entenderam. A gente tem também, então, os operadores aritméticos, que são outros operadores que a gente vai utilizar. Tá? Vai utilizar bastante quando a gente for fazer cálculos. Então, a gente tem a multiplicação, que é esse asterisco aqui. No caso, multiplicação, né? 7 vezes 8. Adição, 7 mais 8. Adição vocês já conhecem. Subtração também é um menuzinho. A divisão é essa barra, tá? 7 sobre 8. Se vocês quiserem, a gente coloca uma impressão lá depois. A atribuição, né? Que é o que a gente vem usando faz tempo já. Que a gente coloca um valor dentro de uma variável. Atribui um valor a uma variável. E a mesma coisa aqui para o float, tá? Atribui um valor para dentro dessa variável. A gente tem também os operadores de comparação, que geralmente a gente utiliza dentro das nossas condições, ou seja, dentro do if ou do while. Então aqui no caso, vamos começar do de baixo, né, desses de baixo, que eu acho que eles são mais fáceis. Então a gente utilizou a temperatura, né, fez a medição de um termômetro, e aqui a gente fala, né, enquanto a temperatura for menor que 90, né, a gente utiliza esse símbolo, menor. Enquanto a temperatura for menor ou igual a 90, menor ou igual, né? Temperatura maior e temperatura maior ou igual. Isso aqui já não é segredo para vocês. Esse daqui, pessoal, é o operador de igualdade. Ele vai verificar se esse valor é igual a esse. Se esse valor for igual a esse, ou seja, né, se meu pino digital, o digital read, retornar high, ou seja, se ele retornar um valor 1, true, né, ou high, isso aqui vai ser verdade, e se o que está dentro do if é verdadeiro, ele vai entender que ele tem que executar aquele if. E aqui é o contrário, é diferente. Então, ele vai perguntar o quê? Se esse cara aqui for low, no caso, né, se ele for zero ou false, ele vai perguntar, false é diferente de high? É diferente de high, então é verdade. Né? False é diferente de high, é uma verdade. Agora, high é diferente de high? Não, é uma mentira. Então ele vai executar quando? Quando esse for diferente desse, tá? Aqui nesse caso, quando esse for igual a esse, beleza? E a gente tem também os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, pessoal, a gente vai utilizar só 3, tá? A gente vai utilizar o não, que é essa exclamação antes de alguma variável ou antes de algum valor. Por exemplo, se eu coloco aqui booleano, não, né, que é o nome da minha variável, é igual a exclamação true, ele não vai guardar true aqui dentro, ele vai guardar false, vai guardar o contrário. Se eu colocasse exclamação false, ele ia guardar true, tá? Isso aí é para a gente conseguir inverter valores, tá? Por exemplo, quero piscar um LED, eu posso criar uma variável que chama estado do LED, né? E aí eu mando inverter estado do LED a cada piscada. Depois a gente vai fazer um exemplo disso, tá? Vamos
Só ver como é que fica esse estado do LED aí, só para não ficar tão abstrato para a gente, tá? Vamos colocar aqui, criar uma variável então, booleana, tá? Estado LED. E a gente vai iniciar ele em 0, em low, tá? Para falar que ele vai começar desligado. E o nosso pino vai ser o 13, tá? Porque a gente vai utilizar esse LEDzinho aqui. E agora, vamos deixar esse cara aqui ativado. E a gente vai fazer aquele típico pisca LED nosso. Vou dar um digital right, né? Vou usar agora o nome do meu LED, que eu já aprendi a dar nome para ele, pin LED e o estado do LED. O estado do LED, que vai ser low, né? Vou dar um delay. Vamos dar um delay de um segundinho só. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Certo? Na verdade eu vou deixar dessa forma aqui. E aqui no final eu vou fazer uma alternância aí do estado do meu LED. Como que eu faço isso? Estado LED é igual, né? Então é uma atribuição, eu estou dando um novo valor para esse estado LED, que vai ser o estado anterior dele ao contrário. Estado, né? Não estrada, estado LED. Tá? Então eu estou falando que o valor novo dele é igual ao estado anterior ao contrário. Tá? E aí ele vai fazer o loop e vai continuar fazendo essa operação. Vamos ver, ó. Antes quando eu usava, como eu usava 3 linhas, né? Agora eu utilizo só 2. Aliás, eu utilizava 4 linhas, agora eu utilizo só 2, tá? Pin LED igual a 13. Vamos dar um serial print, sempre que ocorrem bugs, né? A gente dá um serial print, estado LED. Zero um, né? Ele está se alternando. Acredito que esse LEDzinho aqui não esteja funcionando de acordo. Pin LED, esse pino 13 aqui no caso, não está funcionando de acordo, né? Vamos colocar um LEDzinho aqui convencional então. Certo? Um LEDzinho qualquer. Vamos colocar um resistor entre o LED e o terra. Tá? Na verdade pode ser entre... Aqui, beleza. Entre o LED e o terra. E vamos puxar um cabinho aqui para o nosso pino 13. E vamos voltar à simulação, né? Então aqui o nosso pino, né? Nosso LED está oscilando com aquele nosso código. Estranho que não oscilou aqui o L, né? Que ele é interconectado ao pino 13, mas não tem problema também. Mas a gente pode ver aqui que o estado, né? Que a gente está pedindo para imprimir o estado do LED, ele vai alternando entre 0 e 1, né? Lembrando que 0 é igual a low, ou true, ou false, né? E 1 é igual a high, ou true. Beleza? Então aqui para a gente ver como que a gente faz essa alternância aqui. Certo? A gente pode utilizar essa interrogação, essa exclamação em vários pontos, tá? Esse daqui é só um exemplo para a gente. Vamos voltar então. A gente tem também os operadores e ou, né? E no caso aqui, duas condições minhas têm que ser verdadeiras para ele executar o meu if, né? Então eu tenho que essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser verdadeira para que ele execute o meu if. Então, por exemplo, se o meu pino do botão estiver em alta, né? Se ele estiver, por exemplo, apertado, e o meu pino do potenciômetro esteja recebendo um valor maior que 100, ele vai executar o que estiver dentro desse if. Tá? E aqui o ou em qualquer uma das duas situações, ele vai executar o que estiver dentro desse if. Então, se essa daqui for verdadeira ou se essa daqui for verdadeira, ele executa. E se as duas forem, também executa. E se forem as duas falsas? Aí não, né? Então, ou uma, né, tem que ser verdadeira, ou a outra, ou as duas tem que ser verdadeiras. Beleza? Então, aí mais uma possibilidade para a gente utilizar. Bom, a gente já fez os exemplos do Tinkercad e vamos aos exercícios, tá? Tem um exercício simples aqui, que é um exercício sobre
cálculo de massa corporal. Pessoal, não tem nada, não sou bom de biologia, não sou bom de área de saúde, tá? É porque eu acho esse cálculo aqui interessante. Então a gente pode fazer a programação dele, tá? A gente vai criar um código. Esse código ele vai ter duas variáveis que vão ser a variável peso e a variável altura. E dentro do meu loop, pode ser do loop ou do setup, ele vai ter que imprimir o resultado do meu IMC, tá? IMC é peso em quilogramas, dividido por altura ao quadrado em metros, tá? Então, se a altura for 1,70, por exemplo, 1,7. Se o peso for 70 quilos, 70 mesmo, tá? A gente vai utilizar essa variável IMC para definir o peso aqui, né? Esse parâmetro de peso aqui de uma pessoa, tá? Eu não sei se isso daqui é verdade, se não é, tá? Mas enfim, a gente só está preocupado com o cálculo mesmo. E aí vai ter que imprimir para a gente, né? Se for menor que 18,5, vai imprimir subpeso. Se for maior do que 18,5 e menor que 25, vai ser peso normal. E se for maior do que 25, vai ser sobrepeso. Beleza? Então, vou deixar aberto lá para vocês entreguem até a semana que vem. Valeu, pessoal, até a próxima.